Pessoal, eu estou fazendo essa live. Sim, uma live. Live raiz. No carro. O Stone Garu vai colocar no canal dele. Mas eu quero dizer antes de mais nada, por que disso? Primeiro, eu quero que vocês me ajudem a ganhar dinheiro com as lives. Eu parei de fazer porque eu não estava tendo retorno financeiro, apesar de ter muitos prejuízos. Mas eu estou fazendo essa live porque a primeira conferência narcocapitalista, ocorrida em São Paulo no último fim de semana, promovida pelo Hugo Vilhena e por outras pessoas que tanto colaboraram, Camila Vargas, Paula Misa, o Arthur, me encheu esperanças quanto ao libertarianismo, quanto ao movimento anarcocapitalista, principalmente no Brasil, talvez justamente porque nós tenhamos um Estado hiperinflado, herança da mentalidade contratualista ibérica, que aqui nós enxergamos mais facilmente do que em outros lugares a importância de se abolir o Estado, a importância do anarcocapitalismo. Nós não podemos baixar a guarda e deixar com que haja uma captura gramsciana do movimento. Afinal, o marxismo cultural, se é que dá para falar nesses termos, né? Aliás, tem um artigo do Gary North interessante dizendo que não existe marxismo cultural, já que o marxismo não incorpora a cultura na sua dialética. Mas isso é outro assunto, isso para uma outra live. Bom, o fato é que os gramscianos, a escola de Frankfurt, tentam capturar todos os movimentos políticos para si, alimentando o Estado. É claro que todas as ideologias alimentam o Estado, mas o anarcocapitalismo é mais importante do que isso. O anarcocapitalismo, ele simplesmente nos coloca de volta nos eixos ontológicos, e eu vou explicar por que nessa live. Mas antes eu quero cantar uma musiquinha para poder ser uma live raiz realmente, né? Oh, crow the snow that swept Glencoe and covered the grave of Donald, and crow the foe that raped Glencoe and slaughtered the house of MacDonald. Pois é, conferência narcocapitalista, houve palestras maravilhosas, e numa das palestras do Cristiano Quioca foi dito o seguinte: perguntaram a Chesterton: o que você mudaria no mundo? E Chesterton respondeu: eu. É a única coisa que precisa ser mudada. E o anarcocapitalismo, longe de ser uma ideologia, ele trata exatamente disso, porque todas as outras ideologias vão procurar mudar o mundo. Como nós podemos mudar a sociedade? Engenharia social pura. Todos os estatistas defendem a mesma coisa, por mais que eles se digam conservadores. Afinal, ao defender um Estado, eles defendem um modelo estamental totalmente desconectado das circunstâncias particulares de cada mônada ontológica que participa dessa sociedade. Tô dando certo é pra quê? Animal! E assim por diante. A única coisa que nós temos que mudar é nós mesmos. O anarcocapitalismo diz o seguinte: não tente mudar a sociedade. Limpe esta tábula onde você colocou seus projetos políticos, jogue tudo no lixo. E a única coisa que você precisa mudar é você mesmo. Como consequência de uma mudança de si próprio, de um autoaperfeiçoamento, nós podemos derivar concepções em política e economia. Então nós vamos dizer aos nossos irmãos o porquê que o Estado não presta, porquê que a interferência do governo é um lixo, porquê que a engenharia social é uma merda. E afinal é justamente por isso que nós estamos fazendo lives, e é justamente por isso que aconteceu a conferência narcocapitalista. Ninguém, absolutamente ninguém, chegou na conferência narcocapitalista e falou: olha, a sociedade devia ter tais plataformas políticas, deveríamos ter um Estado que faça tal coisa. Não. Todas as palestras, até as menos brutalistas, foram pautadas por uma aferição objetiva da realidade e por uma necessidade normativa de adaptar o indivíduo à moral absoluta. Isso eu achei maravilhoso, isso resgatou a minha esperança que eu havia perdido no movimento libertário. Tem muita gente ruim, tem um monte de gramsciano, tem um monte de gradualista, tem um monte de gente roxinha e laranjinha por aí, que admira aquele babaca lá da Riachuelo, o novo político de estimação, nem vou falar o nome desse psicopata aí. Depois fazer uma live detonando ele. Mas, como o próprio Chesterton dizia, todos os tempos são salvos por um punhado de homens que se recusa a se deixar levar pelas falácias do seu próprio tempo, que luta contra o seu próprio tempo. Os gramscianos podem até tentar capturar o movimento libertário, mas ele será salvo por esse punhado
de gladiadores que estavam ali. E todos nós cometemos erro. Ali nós vimos humoristas muito bons como Michael Custer, rappers como Slammer OG. Eu tava escutando os rap dele aqui, maravilhoso. Foda-se o Estado e o crime institucionalizado. Bom, rap você deixa com ele, né? Existem os intelectuais do movimento, existe o pessoal que entende de Bitcoin, existe os nerds lá que faz todo aquele paranauê técnico, que coloca os laptops junto com os projetores, aquelas coisas de engenheiro da NASA ali. Engenheiro da NASA não, engenheiro das empresas corretas, que a NASA na verdade é só uma fachada pra enganar o povão e pegar dinheiro, né? Enfim, todos colaborando com os seus talentos, com as suas habilidades, e no final nenhum presta, nem eu. Aliás, eu sou um dos que menos presta. Vou explicar o que eu quero dizer com isso. O que eu quero dizer com isso é que nós temos talento, nós temos vontade de cooperar, mas no fundo nós somos todos um bando de viciados, de defeituosos. E eu devo ser o pior. Eu devo ser o pior de todos. Porque, apesar de algumas habilidades que eu tenho como oratória, eu acabei xingando um monte de gente dentro do movimento, briguei com um monte de gente, me indispus, ofendi pessoas, magoei pessoas que eu não devia ter magoado. E Deus continua me mostrando o caminho. Deus não está desistindo de mim. É impressionante a providência divina. Exemplo. Briguei muito feio na internet com a Maria Eduarda Chu. Ofendi de uma maneira totalmente anticristã. E aí eu encontrei com ela pessoalmente lá na conferência e ficamos muito amigos. É claro, a internet possibilita a briga porque não tem a empatia do contato pessoal. Com o contato pessoal você ganha empatia. Mas o fato é que naquele mesmo dia da conferência anarcocapitalista, eu fui me confessar com o Padre Michelino. Padre Michelino, se você vir esse vídeo, eu agradeço profundamente a bronca que você me deu no confessionário. Ele disse: você nos seus vídeos defende a Igreja Católica, se diz cristão, mas você não age de maneira cristã, você xinga, você maltrata os outros. E aí eu percebi que o Padre Michelino tem razão. O Padre Michelino nunca falou para eu deixar de ser anarcocapitalista. Ele falou: faça os seus vídeos, xinga o Estado, incentiva a sonegar. O problema é esse. O problema é a maneira como você faz isso. Você faz isso de uma forma cristã. E eu percebi que eu não estava fazendo. Quantas atitudes anticristãs eu tomei aqui. Então eu peço perdão a todos pelo escândalo que eu devo ter causado. É difícil ser simpático com os estatistas. O Cantwell falou sobre isso, eu falei sobre isso lá na conferência, citando Cantwell. Mas não é porque é difícil que nós não temos que tentar fazer isso. Não estou falando para tolerar os erros dos estatistas. Nós não podemos tolerar o pecado, mas sim o pecador. Então, quando você for falar com um estatista, você pode usar um tratamento de choque, pode esculachar, pode zoar, pode até fazer bullying, como foi o meu processo de conversão ao anarcocapitalismo com os irmãos Quioca. Mas faça isso de uma maneira cristã, com amor e com respeito pela criatura humana que está ali na sua frente. Mas o que eu quero dizer com isso é que todos nós que trabalhamos nessa conferência anarcocapitalista, alguns como palestrantes, outros com a plateia fazendo excelentes perguntas, e a organização que eu tanto admiro, todos eles são insuficientes sozinhos. Nenhum deles vai conseguir fazer tudo. Por que nós conseguimos? Tolkien explica isso. Veja os personagens de Senhor dos Anéis, me lembra muito as pessoas que estavam na conferência. O Frodo, ele vai até certo ponto, no final ele fica tentado com o anel. O Gandalf tem outras coisas boas e outros defeitos, e assim por diante, o Aragorn, todo mundo. E no final, quem é que consegue fazer o anel ser destruído? Nenhum dos personagens consegue, todos falham. O Frodo, que era o melhorzinho, falhou. Foi a providência divina. O Sméagol lá pegou o anel, tropeçou, caiu e morreu. No final é a providência divina. Mas nós, com todos os nossos defeitos, se nós colaborarmos com isso, aos trancos e barrancos, sem que nenhum engenheiro social possa planejar porra nenhuma, nós conseguimos fazer alguma coisa se realizar. E foi a situação da conferência anarcocapitalista. Ela se realizou cheia de pequenos, mas sublimes erros. Erros de quem estava tentando e se esforçando. Melhor do que não fazer nada, certo? Benjamin Franklin dizia: se você não quer ouvir críticas, se você não quer errar, não faça nada, não diga nada, não seja nada. Então, a segunda conferência anarcocapitalista, que eu tenho certeza que o Hugo Vilhena, a Misa já estão trabalhando nisso, vai ser melhor ainda. E a minha palestra ali vai ser sobre por que o Estado não deve investir em ciência. Ali eu vou meter mais o pau na NASA ainda, cuja grande contribuição para a humanidade foi o sorvete em pó, depois de torrar trilhões do idiota do contribuinte, né? Do
pagador de imposto otário que eles cinicamente chamam de contribuinte. Mas na conferência narcocapitalista eu fiquei impressionado com o número e com a qualidade de brutalistas que nós temos aqui. Enquanto o libertarianismo nos Estados Unidos foi capturado por gente da pior laia, o Ron Paul já flerta com os globalistas, defende coisas como uma moeda mundial para otimizar transações. Olha que absurdo. Nega o fato de que existe um projeto globalista no leste europeu. Nega o fato de que os democratas quase causaram uma guerra com a Rússia. Então o Ron Paul, apesar de ter suas qualidades, o Ron Paul currículo é bom, ele já não é muito flor que se cheire. O filho dele é um estatista vagabundo completo. E é isso que se tornou o movimento libertário americano. Gary Johnson, já falei mal desse psicopata. Defende até imposto ambiental. E aí é um bando de left lib, um bando de chorões. Se você fala em roupa, eles começam a chorar. Chega para um left lib lá nos Estados Unidos, as roupas! É bem assim. Virou um bando de mimizento. Jeffrey Tucker, um hayekiano mais mimizento que uma feminista. Puxa saco de Hélio Beltrão, de gente contra o separatismo. E no Brasil nós estamos resistindo tenazmente como espartanos, como poloneses que com uma inferioridade de 40-1 enfrentaram os nazistas. Isso aqui nos mostra que o libertarianismo brasileiro é cabra-homem. Nós temos condições de resistir aos gramscianos. É claro que nós sofremos ataques, muitos ataques. Ataques tóxicos, como o discurso daquele desgraçado da Riachuelo. MBL, Partido Novo, esses lixos, eles vão tentar atacar. O que nós temos que ter em mente, isso também me deixou feliz, é a importância da moralidade judaico-cristã, da Igreja Católica. Então eu estou vendo que, mesmo que muitos libertários não tenham o dom da fé, que é um dom sobrenatural, eles estão vendo a importância sociológica de princípios morais absolutos. Não vamos nem falar na religião, vamos falar em princípios morais absolutos. Ora, pensem comigo, logicamente, se existe um princípio moral absoluto, ele é absoluto. Ele não é relativo. E só pode ter um absoluto no universo, certo? Porque se tiver dois, um é relativo em relação ao outro. Se tiver zero, a ausência de princípios absolutos seria em si um absoluto. Então o único número possível é 1. Assim sendo, e sendo a moralidade absoluta, pois a moralidade é a vontade de Deus, ela não é negociável. Então as circunstâncias podem alterar muita coisa. Estamos em guerra com o Estado, existem políticos piores, existem políticos menos piores. Até aí tudo bem. A nossa estratégia deve se adaptar a essas mudanças de circunstâncias. Mas nenhuma circunstância altera a verdade moral absoluta, do contrário, ela não seria a verdade moral absoluta, caceta. Logo, por mais que nós estejamos em guerra contra o Estado, nada, absolutamente nada no mundo pode alterar os padrões morais. Exemplo, meia entrada no cinema. É correto falsificar a carteirinha de estudante? Não, porque todo o problema reside em você querer obrigar um negócio a te dar meia entrada. Então, se você tem carteirinha ou não, se você é ou não de fato estudante, nada altera o fato de que quando você vai lá pedir meia entrada, você está fazendo o jogo do sistema, criando um conflito desnecessário entre fornecedor e consumidor, que é o que o governo faz. Isso vale para tudo. Aquilo que você não deveria fazer, aquilo que a moral te impede de fazer individualmente, você também não pode fazer só porque você está agindo coletivamente ou só porque o Estado está criando contradições, porque é isso que o Estado quer. Fazer com que nós achemos justificativas para agir de forma imoral, com base nas contradições que o próprio Estado criou, e que se você cair no jogo, você só vai retroalimentar o Estado. Por isso que você não deve cair na falácia do voto ofensivo, defensivo, a porra do nome que você quiser dar. Eu tive um lapso mental e caí nessa, para você ver como a política é tóxica. Começo de 2016 eu saí falando, não, menos pior é o Bolsonaro, o bolsomito, caralho. Foda-se o Bolsonaro, outro lixo humano. Você vai brigar com seus parentes, com seus amigos, com a sua namorada por causa de um lixo, de um parasita. Quem me acordou a tempo foi a Jordânia. E ela falou, estou te acordando com as ferramentas que você me ensinou. Agradeço profundamente. É assim que o cristianismo funciona. É assim que o Tolkien funcionou. Um cai, o outro levanta, o que levantou também vai cair, você levanta ele e assim por diante. Aí eu tive aquele debate com o Lacombe, onde eu fui fazendo o papel de advogado do diabo, e o Lacombe brilhantemente demonstrou ali alguns pontos, e no final nós chegamos a uma conclusão.
não deixe o Estado perverter a sua moral, ainda que ele use uma certa estratégia moral como desculpa. A moralidade não é relativa. E eu vi isso na conferência anarcocapitalista. Muitas perguntas difíceis foram feitas, mas foram facilmente respondidas se nós temos a moral absoluta como aliada. Isso é impressionante. Outro ponto, aquilo que eu falei sobre mudar nós mesmos, que nós vimos no anarcocapitalismo, é a importância do estudo. Tanto estudar os anarcocapitalistas, quanto estudar os outros autores, conservadores, liberais, comunistas, democratas, e assim por diante. E corrigir os nossos vícios. Eu tenho vícios muito sérios. Em comida, por exemplo, que eu preciso corrigir. Isso é anticristão, inclusive, né? Gula. Eu tenho vício de ficar putinho com as coisas e aí eu não faço mais live, o cacete. Eu preciso ganhar dinheiro, sim. Eu preciso comer, e comer custa dinheiro, não existe almoço grátis. Mas não é motivo para parar de fazer live. Enxerguei isso lá. O fato é que é bem aquilo que T.S. Eliot escreveu num livro dele, The Cocktail Party. Uma das personagens vai até o psiquiatra ali, o psicólogo, e fala: doutor, eu queria que todos os problemas da minha vida fossem minha culpa. E o médico, o psiquiatra, por quê? Porque aí eu posso corrigir. Se for culpa do mundo, eu estou um pouco mais ferrada do que isso. Agora eu vou te dar a boa notícia. Os erros que o resto do mundo comete são irrelevantes para a nossa salvação, para o nosso fim último, que é Deus. Tudo o que nós precisamos é cometer acertos e evitar os erros. O resto do mundo, nós temos que tentar corrigir por amor, corolário da obediência a Deus, mas se eles errarem ou acertarem, no final das contas, não vai afetar o nosso fim último. É só isso que nós temos que ter em mente. Então o anarcocapitalismo não é uma ideologia política, ele é uma tábula rasa, que joga fora as contradições políticas e diz: procure soluções técnicas, tendo como base a moralidade, o autoaperfeiçoamento. E a coisa é tão maravilhosa, o pensamento, essa filosofia cristã e libertária ao mesmo tempo é tão maravilhosa, que nós também não vamos conseguir nos autoaperfeiçoar. Machado de Assis acertou quando ele fala das edições humanas, né? Ele fala: nós vamos nos aperfeiçoando como livros que vão tendo edições melhoradas, mas você vai morrer antes de chegar numa edição perfeita. É uma total rejeição do perfeccionismo. O perfeccionismo é uma praga. É o perfeccionismo que faz alguém querer um Estado. Aí o pseudo-conservador vai falar: não, mas eu não defendo uma utopia, eu defendo um Estado para manter a ordem. Então você tem uma ideia utópica a respeito de como o bem econômico ordem, o bem econômico segurança deve ser provido. Você é incapaz de prover por si próprio, com todas as imperfeições, e você quer um sistema perfeito para prover ordem e segurança para você poder fazer suas outras coisas de forma imperfeita. Você continua cometendo a mesma falácia que os perfeccionistas engenheiros sociais. Na conferência anarcocapitalista nós enxergamos isso. Quem estava lá enxergou. Quem não estava, assista o que foi gravado ao vídeo e não perca a próxima. Ah, é caro. Caro é ser escravo. Economiza e vá. Agora, o que eu achei mais interessante de tudo foram os bitcoins, criptomoedas. Eu sempre entendi a importância de ter uma coisa como uma moeda que você possa esconder do governo, transacionar a baixo custo de transação. Mas antes da conferência anarcocapitalista, eu não tinha compreendido o alcance dos blockchain e o que isso pode permitir fazer com a economia. Aí, tendo essa visão, com palestras excelentes, uma mesa redonda excelente sobre o assunto, eu usei a minha capacidade de ter insights econômicos para derivar a importância fundamental das criptomoedas na libertação humana. Não estou dizendo que é suficiente. Não adianta você ter criptomoeda e não ter fuzil. Nós temos que ter meios de explodir a cabeça dos estatistas, sim. Porque as coisas vão se dar no mundo físico. No mundo físico, o Estado tem armas, como disse o Kioka. Nós temos que ter arma, revidar. Live sem tiroteio também não é raiz, né? Enfim. Mas vejam as criptomoedas. Os baixos custos de transação que elas representam. A capacidade de fugir do Estado. Farão com que toda a economia se rearranje. Isso é forte. Vejam o quanto de capacidade produtiva da sociedade é sugada em trabalhos que seriam improdutivos no livre mercado, mas que se tornam produtivos porque nós temos que driblar o governo. Então, um setor financeiro e bancário hipertrofiado, uma economia real cada vez mais
vulnerável a choques especulativos. A própria especulação, que no livre mercado é uma coisa maravilhosa, é simplesmente corrigir preços para que sobrem mais produtos numa escassez. E para que durante os tempos de vacas gordas, nós podemos acumular recursos informacionais para sobreviver à escassez. Isso é especulação. Mas as interferências do governo na economia subvertem até a especulação. Porque a especulação passa a especular sobre informações erradas no sistema de preços, transmitidas erradas por causa de uma expansão de crédito sem lastro e poupança. Isso é inflação, isso é moeda estatal. A moeda é chave. Agora, com o Bitcoin, com as criptomoedas em geral, você foge dessa porra aí. Isso fará com que toda a economia se rearranje. Quanta profissão improdutiva que tem um bando de gente, advogado tributarista, um monte de coisas chatas. Eu estava conversando hoje com um cara muito bom, que entende muito de finanças, e ele disse que quando você vai abrir uma conta, 180 páginas de relatórios são emitidas, analisadas por advogados. Imagina esses caras todos recalchutando pneu. Imagina esses caras todos apertando parafuso. A produtividade econômica é disparar. E o Bitcoin permite isso. Sonegar imposto. Quanto de encheção de saco, quanto que um pequeno empresário que devia estar concentrando as suas energias. Ô, tô dando seta pra tua mãe, por acaso? As energias produtivas desse cara deviam estar focadas na atividade fim da empresa, estão focadas em ver como é que vai fazer para escapar do governo, cacete. O Bitcoin vai reconcentrar, vai refocar todas essas energias produtivas na economia mesmo. Isso é bom pro pobre. Então, realmente, a conferência anarcocapitalista me deu esses insights, outros insights. Agora, nós temos que tomar cuidado para não nos deixar levar pelos gradualistas. Os gradualistas vão contra-atacar. Tivemos um êxito, o inimigo vai tentar aproveitar o êxito. E o que o inimigo vai fazer? Ele vai tentar aparar as farpas morais do Estado. Não reparem que eu estou com a garganta péssima. Nunca vi um verão tão frio em São Paulo. Aquecimento global, minha bola esquerda. Bem que eu queria que tivesse aquecimento global. Não, sério, o aquecimento global seria maravilhoso. Imagina se no inverno ir pra praia, tá as menininhas lá de biquíni no inverno. Quem é que é contra o aquecimento global? Uma pena que é mentira. Eu sabia que era bom demais pra ser verdade. Se fosse verdade, era o caso de deixar o motor ligado aqui, né? Se não fosse gastar gasolina. Onde é que eu tava mesmo? Assim, claro. Eles tentarão aparar as farpas morais do Estado. O Estado sempre vai se expandir. Isso é um axioma. No que ele se expande, algumas partes do sistema vão sair ao controle, alguns burocratas vão querer ganhar mais que outros, a ponto disso bater na lei natural. E as pessoas começaram a questionar o Estado. Daí o crescimento exponencial do libertarianismo com a eleição da Dilma, por exemplo. O que um libertário vai fazer? Um libertário vai torcer para a repressão estatal diminuir. Então é mentira que o anarcocapitalista acha que quanto pior, melhor. Mas ele vai saber que isso são flutuações, são erros do inimigo que devem ser aproveitados. O que o liberaloide político vai fazer? Ele vai canalizar os esforços das pessoas não para reaver o absolutismo moral, mas para dizer que o Estado não é tão ruim assim, que a agressão do Estado é correta, desde que nós saibamos manipulá-la para reduzir o próprio Estado. Quer dizer, no fundo ele é um hegeliano de merda. E aí o que ele vai fazer? Ele vai realmente conseguir que o Estado eficientize algumas coisas no seu projeto político no curto prazo. Por exemplo, o tripé macroeconômico. O tripé macroeconômico, como bem lembrou o Quioca, é uma tentativa do Estado de sustentar a própria expansão psicossocialmente. Porque a hiperinflação expõe toda a contradição que é o Estado numa economia. Coisas como meta de inflação é o Estado afirmar, não, eu vou te fraudar, eu vou falsificar tua moeda em tantos por cento. E aí o liberaleco aplaude. O liberaleco então tira essas farpinhas morais que estavam incomodando a lei natural e que seriam nossa única arma. De forma que o Estado possa assentar-se psicossocialmente e então partir para uma expansão inaudita. Sun Tzu dizia isso, né? Recue um passo para poder avançar dois. O que o liberaleco faz é permitir que o Estado aproveite esse recuo a seu favor
Quando tudo que o anarcocapitalista quer é que nós continuemos lutando. Se o Estado recuou, vamos fazer o recuar mais. Porque ele é imoral. Porque a sua própria existência é imoral. E é este conceito moral é a única arma na luta. E é a arma que os gradualistas querem jogar no lixo. Eles são colaboracionistas do Estado. Então, esquece eventozinho liberaleco, liberticon, liberdade e democracia, o cacete, Instituto Hélio Beltrão. Vamos pra conferência anarcocapitalista, caceta. É isso. Grande abraço. Não vou ter pergunta porque agora eu vou pro Krav Maga. Comecei esse mês pra poder meter porrada em estatista. Abraço.